soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Boa noite, irmãos. É muito bom estar mais uma vez aqui, né? Reunidos, mesmo que um distante do outro, mas com o coração no mesmo Deus, né? Que nós possamos ter um ótimo culto nessa noite. Quero agradecer também a todos os irmãos que colaboraram, doando, orando pela campanha de Jacareí. Foi uma bênção. A gente se sentiu muito honrado, né? Em estar ali levando aqueles alimentos. Quero agradecer a cada um e também mandar para vocês o carinho que foi mandado de lá, para cada um que orou e colaborou com as doações para essa campanha. Que Deus continue abençoando a IBCI, abençoando cada irmão, tá? Em nome de Jesus. Vamos orar então para começar o nosso culto. Senhor Deus, obrigado, Pai, por estarmos mais uma vez na Tua presença. Louvado seja o Seu nome, ó Deus, por tão grande amor por cada um de nós. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Obrigada por mais um culto, Senhor. Obrigada pela saúde, pelo alimento, ó Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem cuidado de nós, Senhor Deus. Fique conosco, ó Pai, no decorrer de mais um culto, ó Pai. Que a Sua palavra possa falar aos nossos corações, ó Deus. Obrigada por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém.
Boa noite, povo. Vocês estão bem? Estão me vendo bem por aí? Deixa eu colocar aqui o meu microfone. Bom ter vocês. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 28, Evangelho de Jesus Cristo segundo seu discípulo, Mateus, que agora vai ser apóstolo, vai ser enviado de Jesus Cristo junto com os outros 10 que estavam com ele. Mateus capítulo 28. Nós temos aqui aquilo que nós conhecemos pela Grande Comissão, e eu queria falar um pouquinho sobre a Grande Comissão, sobre esses poucos versículos aqui finais do livro de Mateus. Então, eu vou estar lendo aqui, Mateus capítulo 28, a partir do verso 16. Eu quero que você me acompanhe com a sua Bíblia aberta. Deixa a sua Bíblia aberta, é sempre importante deixar a sua Bíblia aberta e acompanhar a leitura. Mateus capítulo 28, a partir do verso 16, eu passo a ler aqui. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos dá, momento em que nós estamos diante da Tua Palavra. Como é bom ler a Bíblia, como é bom entender a Bíblia, como é bom falar sobre a Bíblia, porque nós sabemos que ela é Tua Palavra, ela que nos alimenta, que nos dá esperança e que nos mantém de pé. Não existe livro de autoajuda, não existe nenhum tipo de aconselhamento, ó Pai Santo, não existe nenhum tipo, ó Deus, de recurso maior do que a Tua Palavra para poder nos guiar e nos orientar. Principalmente em dias tão difíceis, ó Pai, em dias tão obscuros como o que nós estamos passando. Em nome de Cristo, nós também te pedimos a Tua misericórdia, para que nós possamos falar apenas de Ti e que os nossos irmãos possam também compreender, porque nós sabemos que dependemos do Senhor para anunciar a Tua Palavra e também para entender, conforme, ó Pai Santo, a Tua Palavra mesmo diz que as coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente. Então dê a nós, ó Pai Santo, um coração passivo para poder, ó Deus, receber a Tua Palavra e também, ó Deus, agir sobre ela. Em nome de Cristo nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Deixa o seu pedido aí, o seu pedido de oração, nos comentários e depois a Tatá no final volta para falar dos pedidos e para que a gente ore. E depois da oração eu tenho 2 recadinhos rapidinhos para os irmãos, aí a gente encerra o nosso culto de hoje. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Mateus capítulo 28. Eu gostaria aqui de falar um pouquinho da natureza dos discípulos de Jesus Cristo, antes de nós entrarmos aqui no texto e tirarmos os principais ensinamentos que o texto nos diz. A gente precisa lembrar de uma característica e que me chama muita atenção nos 11 discípulos de Jesus. Uma característica, pelo menos antes do seu chamado, antes da vocação, antes de Jesus pedir para que os discípulos pudessem segui-lo. E eles eram pessoas simples, e essa é a característica que eu quero ressaltar. Eles eram pessoas simples, pessoas do povo, não eram pessoas cultas, com muito conhecimento científico, não eram pessoas eruditas, muito pelo contrário, eram pessoas que trabalhavam com as coisas mais comuns, dentre elas alguns discípulos, como Pedro, como André, eles eram pescadores, dentre outros, e a pesca era uma profissão, era um ofício comum, popular na época de Jesus Cristo.
E a gente precisa entender, quando nós olhamos as páginas iniciais do Evangelho, que o chamado de Jesus, ele é para essas pessoas simples, né? Olha que interessante, olha que riqueza da palavra de Deus e do amor de Deus para conosco. Então, Deus, ele chama os simples. Deus chama as pessoas que, aos olhos da sociedade, são pessoas que não têm nenhum tipo de competência que pode oferecer nada de bom para a sociedade. Então, Deus é o Deus dos simples. Jesus é o Jesus dos simples, o Jesus dos pobres, o Jesus dos injustiçados, o Jesus dos humildes, dos pobres de espírito. A palavra de Deus nos diz isso. E esse motivo por si só, ele deve fazer com que a gente se alegre na data de hoje, principalmente porque nós estamos aqui hoje, especificamente, nesse momento, lembrando desse Jesus, da sua morte, do sangue que ele deu por nós, do sangue que ele deu ao seu povo. E nesse momento a gente começa a ser incentivado pela palavra de Deus para que a gente reflita sobre a morte de Cristo e os seus efeitos sobre a nossa vida. Então, quando nós pensamos nesse cenário da morte de Jesus, na redenção, na busca de Jesus pelos seus, a gente percebe que Jesus ele olha para os humildes, para aquelas pessoas que geralmente a sociedade vai rejeitar. Costumo sempre brincar, né? Jesus não morre para ninguém que engraxa o sapato muito bem engraxado e usa gel no cabelo. A ideia de que, de fato, a simplicidade ele é um aspecto na vocação, no chamado de Jesus Cristo. E, às vezes, a gente requinta muito o Evangelho, a gente coloca tanto elemento dentro do Evangelho, a gente coloca tanto tempero, a gente coloca tanto condimento, a gente faz um mix do Evangelho para que o Evangelho tenha uma cara mais bonita, uma cara mais envernizada, para que o Evangelho tenha uma aparência para que possa atrair mais pessoas para esse meio, mas na verdade o Evangelho de Jesus Cristo, ele é puro e simples, como disse o escritor C.S. Lewis. Jesus, ele é o Jesus dos simples. O chamado de Jesus, ele é um chamado voltado para as pessoas que realmente têm a disposição para poder ouvir a sua palavra, o seu ensinamento, que na verdade é simples. E também nós temos que entender que Jesus, além de chamar os simples, a vida dos discípulos, aqui ela mostra que Jesus também chamou não só os simples, mas também os pecadores ao arrependimento. Interessante que Mateus, que é quem escreve esse evangelho aqui, ele, conforme o seu próprio relato e também dos outros evangelhos, ele era um coletor de impostos. Mateus, ele era um publicano. Então, qual era o trabalho do publicano lá atrás, na época de Jesus? A gente precisa entender que naquela época o Império Romano era quem mandava ali na região da Galiléia e em outras regiões ali circunvizinhas da Galiléia, de Jerusalém. E o publicano, ele era um judeu que ele coletava impostos dos judeus, dos seus irmãos, da sua nacionalidade, da sua etnia, para poder entregar para os romanos. Então, o publicano, ele era uma pessoa não vista com bons olhos naquele tempo. Ele era um judeu que cobrava imposto do judeu e ele extorquia o povo judeu para poder enriquecer os cofres do Império Romano. Dito isto, a gente precisa lembrar também, lá em Mateus capítulo 28, como que é o tratamento que os judeus davam aos publicanos. Quando Jesus vai tratar ali em Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 18, Jesus vai tratar sobre a disciplina no corpo de Cristo, a sua disciplina na igreja. E ele chega em um determinado momento e diz o seguinte: olha, se a pessoa for irremediável, se ela não se arrepender dos seus pecados, se a pessoa não mostrar arrependimento daquilo que ela fez, mesmo diante de uma, duas testemunhas, mesmo diante de uma assembleia, mesmo diante dos seus líderes espirituais, não tem jeito. A gente precisa excluir essa pessoa da comunhão. E Jesus ainda diz, e vocês precisam tratar essa pessoa como publicano. E como é que se tratava publicano naquela época? O publicano, ele vinha na calçada. Se você é judeu, ao ver o publicano na sua calçada vir na sua direção, você
andava no outro lado da calçada, ou seja, a calçada que o publicano andava, só andava ele sozinho. Em sinal de desprezo, em sinal de desrespeito à imoralidade que esse publicano cometia, todos os judeus não tinham convívio social com ele. Então, ser publicano naquele tempo era ser tratado como objeto de vergonha e objeto de desprezo. Então, Mateus era esse discípulo de Jesus. Mateus era essa pessoa que, além de simples, ele era um símbolo da vergonha, ele era um símbolo da imoralidade, ele era um símbolo do pecado. Mateus, ele era o pior tipo de gente que poderia ter na sociedade judaica na época. E era a escória. Mateus certamente seria aquele tipo de pessoa que, ao vermos ele, geralmente a gente levanta o vidro do carro para que ele não tenha contato com a gente quando o farol para. São pessoas que, de fato, do ponto de vista social, a sociedade despreza, não estende a mão e foge quando pode. Então, olha que riqueza da palavra do Senhor. O Evangelho de Jesus, a boa nova de Cristo, é para os simples. A boa nova de Jesus não é para pessoas sofisticadas. A boa nova de Jesus, ela não surte o efeito naqueles corações em que as estruturas clericais estão muito arraigadas, enraizadas. O Evangelho de Jesus são para as pessoas que falam pouco, que escutam mais, são para pessoas aprendentes, são para pessoas ensináveis, são para pessoas que realmente desejam ouvir a voz do Senhor. E também são para pessoas pecadoras, do qual o apóstolo Paulo falou que ele era o primeiro pecador. Às vezes, quando nós estamos evangelizando algumas pessoas, falando do amor de Deus, algumas pessoas pensam o seguinte: bom, é impossível que eu possa usufruir desse amor de Deus. É impossível que, de alguma forma, eu possa ser contemplado com esse amor de Deus que está no Evangelho, porque o meu pecado é muito grande. A sociedade não perdoa o meu pecado e eu não acredito que Deus possa perdoar o meu pecado. São justamente essas pessoas que, ao final, tomam uma consciência maior e que elas se apropriam do amor de Deus. Tamanho é o exagero, o escândalo do amor de Deus sobre as nossas vidas. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há pecado que Deus não possa perdoar. E a terceira vez, não há pecado que Deus não possa perdoar. Porque o sangue que Jesus derramou na cruz, ele é suficiente para poder perdoar todos os pecados. E nós então podemos perceber que esses discípulos, eles tinham um histórico. Eles não chegam aqui no finalzinho do capítulo 28 de Mateus com a bagagem pronta. Eles eram pessoas que estavam levando as suas vidas normais, eram pessoas que não buscavam a Deus, não eram pessoas justas, porque a própria palavra de Deus diz que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, mas Deus, na sua graça, Deus no seu amor, Ele manda o seu Filho Jesus Cristo ao mundo e esse Jesus, ele escolhe ali esses discípulos para poder andar com ele durante quanto tempo? Durante aproximadamente 3 anos. Então, Jesus dorme com essa turma, Jesus come com essa turma, Jesus trabalha com essa turma, Jesus revela as verdades do reino a eles, e depois de um período de 3 anos, Jesus ele vai à cruz, Jesus morre à cruz, ele ressuscita da cruz, e agora ele vai se apresentar novamente aos seus discípulos, agora ressurreto. E a expectativa agora está com os seus discípulos. E agora, o que a gente vai fazer depois da ressurreição de Jesus, né? Alguns deles até duvidavam da ressurreição, mesmo Jesus Cristo tendo ensinado isso a eles há tempos. Mas agora fica uma pergunta, talvez, uma pergunta no coração desses discípulos. E agora? O que vai ser de nós? O que Jesus espera de nós? Qual é a expectativa que Jesus tem sobre a nossa vida? Enquanto eu estava estudando mais uma vez esse texto, pensando nele, me veio a imagem das nossas igrejas, né? Ou pelo menos a grande maioria das igrejas
que nesse momento, de forma usando o bom senso, estão com suas portas fechadas e mesmo também obedecendo o decreto, eu fico imaginando a membresia, os pastores cansados já, todo mundo saturado de live, né? Porque as lives saturam, as lives ela não tem aquele aspecto mais familiar, mais social, mas é o que nós temos nesse momento que Deus tem providenciado para nós. Mas a gente, de alguma forma, essas pessoas que estão cultuando nos seus lares, que estão com as suas igrejas fechadas, de alguma forma há uma expectativa de um retorno, há uma expectativa de que a gente volte e para que a gente produza aquilo que a gente sempre estava produzindo. E como é bom, né? De vez em quando eu tenho ido na igreja, ou pelo menos no prédio da igreja, no templo, e aí para fazer algumas tarefas, e de vez em quando a gente se depara com alguns irmãos e parece que é uma festa, né? Mesmo à distância, mesmo usando máscara, parece que é uma festa, um regozijo no nosso coração quando a gente vê os nossos irmãos. E aí a gente também, de alguma forma, tem uma expectativa, algo parecido com o que os discípulos lá atrás tinham. Eram pessoas simples, pessoas pecadoras. Pela fé, eu quero acreditar que todo salvo em Cristo também é pessoa simples, ainda reconhece que são pessoas pecadoras e que há uma expectativa em nós daquilo que Jesus quer produzir na nossa vida. Então, medidas as proporções, nós também temos expectativas sobre aquilo que Jesus quer de nós, no nosso retorno para a igreja, e os discípulos também, de alguma forma, tinham alguma expectativa acerca daquilo que Jesus queria para eles após a sua ressurreição, após aquela última visita que Jesus estava fazendo presencialmente aos seus discípulos. E eu também aqui fico pensando como que vai ser o nosso retorno. Será que vai ter muita festa, né? Eu já, de forma, em tom de brincadeira, a gente sempre comenta, olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai comprar muita carne, muita linguiça, muito carvão e fazer um churrasco e passar o dia inteiro comendo churrasco. Depois eu já tive outra ideia, né? Estava conversando com alguns irmãos nesse sábado e eu disse o seguinte, olha, a gente vai fechar a igreja por 3 dias, a gente entra, tranca o portão, joga a chave fora e todo mundo dorme lá, come, ensina a palavra, canta louvor e aí a gente só vai sair depois de 3 dias da igreja. Mas eu fico pensando, será que essa expectativa do nosso retorno, será que nós estamos dentro da expectativa do Senhor, daquilo que Ele quer para nós? Porque nós temos uma expectativa de retorno, né? Ou pelo menos eu acredito que você também tem expectativa do retorno dos nossos encontros presenciais. Agora, qual seria a expectativa de Jesus Cristo sobre o nosso retorno? O que será que a pandemia do coronavírus tem tentado ensinar a gente, ou melhor, o que o Senhor tem tentado nos ensinar através dessa sua ação divina chamada Covid-19? O que o Senhor quer trazer aos nossos corações? O que Ele quer que nós pensemos, que nós reflitamos? O que o Senhor quer ensinar ao teu coração? O que o Senhor tem ensinado, quer ensinar ao meu coração? Então nós precisamos, ao nosso retorno, mais do que atender às nossas expectativas de comunhão, nós precisamos atender às expectativas que Deus está sobre os seus discípulos, sobre a sua igreja. E amados, eu não acredito em nada novo. A própria palavra de Deus diz que não há nada novo debaixo do céu. Salomão, ele já nos disse isso, né? Não existe nada novo, não existe nenhum incremento, não existe nenhuma novidade para a igreja que a gente possa trazer além daquela que já está posta pelo seu fundamento que é Jesus Cristo. O trabalho da igreja é fazer missões. O trabalho da igreja é anunciar o evangelho a cada indivíduo, a todas as pessoas que habitam o planeta Terra. E por que eu estou dizendo isso? Porque há uma percepção minha, não só minha, mas também de outros amigos que eu tenho contato, de pastores também que eu tenho contato, de que nós estamos num momento muito difícil da igreja, não no momento da pandemia, mas antes da pandemia, esse discurso já estava à tona. Nós estamos num momento muito difícil de ser igreja, porque hoje
a impressão que se passa é que ser igreja é consumir culto, consumir uma boa live, consumir uma boa estrutura de música, consumir uma ótima pregação. Então, nós estamos aqui de forma simples, com um celularzinho, com uma luzinha, com um violão aqui desafinado, de vez em quando a gente erra a letra da canção, e às vezes isso pode trazer um aspecto falso de que na verdade, nosso culto não é bom e nós não estamos entregando um verdadeiro culto ao Senhor. É lógico que a gente deve procurar excelência em tudo. Deus, Ele merece os nossos melhores recursos para que a gente possa oferecer um culto a Ele. Porém, nós não podemos perder a perspectiva de que ser igreja não se identifica apenas em momento de culto, ser igreja não se identifica apenas em momento de levantar as mãos na hora do louvor, ser igreja não se identifica apenas em nós consumirmos uma ótima palavra num domingo e chega na segunda-feira a gente não sabe mais o que é vida cristã. Ser igreja significa que à medida que a gente caminha, à medida que a gente vai, à medida que a gente vive a vida, a gente, através do nosso testemunho, através das nossas palavras, nós possamos anunciar a boa nova do Evangelho a todas as pessoas. Se você é crente, necessariamente você precisa concordar com o que a palavra de Deus diz. Mais do que consumir culto, mais do que consumir palavra, mais do que consumir música, mais do que consumir uma ótima estrutura da sua igreja, mais do que isso, você precisa ter o compromisso, junto com o seu Senhor, de falar do Evangelho, das boas novas, a cada pessoa que você possa ter contato. Essa é a missão da igreja, essa é a expectativa que Jesus Cristo tem sobre você. Essa expectativa certamente, essa expectativa que Jesus Cristo tem sobre o seu pastor. Essa é a expectativa que Deus tem sobre a sua igreja. E eu quero aqui fazer um alerta ao seu coração. Não é incomum nós nos depararmos com pessoas desmotivadas. Pastor, eu estou cansado de igreja. Essa mesmice me cansa. Pastor, eu estou cansado de igreja, eu estou cansado de... É melhor ser um desigrejado do que participar de uma igreja local, porque a igreja tem tanto problema, tem tanta gente fofoqueira, tem tanta gente pecadora, há tanto problema na igreja que eu sou tão melhor que eu desejo não participar dessa igreja de Jesus Cristo. Quero falar uma coisa para você. Participar de igreja não alimenta o coração. Fazer coisas para a igreja meramente por fazer não alimenta o coração. Muitas pessoas hoje estão entristecidas, amarguradas. Muitas pessoas hoje não vibram com Jesus. Muitas pessoas hoje já esqueceram há anos o que é o primeiro amor. Muitas pessoas hoje não têm paixão pela palavra de Deus. Muitas pessoas hoje não se encantam durante um louvor. Muitas pessoas hoje têm mais energia para poder falar dos acontecimentos que temos visto do que o amor de Jesus Cristo. Por quê? Porque elas foram condicionadas a fazer coisas para o seu Senhor, mas não a amar o seu Senhor propriamente dito. É a síndrome de Marta. A gente, às vezes, no desejo de agradar a Deus, a gente faz tanta coisa que o trabalho ele começa a pesar ao nosso coração. E, na verdade, o que Deus mais quer de nós é que a gente sente e que a gente escute a sua palavra. É que a gente sente e que a gente escute a sua palavra. Quanto tempo você tem dedicado para poder sentar e se permitir ser ensinado pela palavra de Deus? Então, os discípulos de Jesus Cristo, eles escutavam a palavra do seu Senhor e eles fizeram isso durante pelo menos 3 anos, escutando ali a palavra, aprimorando, praticando. E eles não fizeram isso sozinhos, eles fizeram isso juntos, em unidade, como um corpo. Eu louvo a Deus porque acredito muito na minha denominação. Geralmente eu brinco, apesar de não parecer, eu sou batista, continuo sendo batista e ao que tudo indica vou ser batista no futuro. E por quê? Porque existe um elemento dentro da denominação batista que eu tenho muito apreço, que é a valorização
do congregacionalismo, ou seja, a própria congregação, aquele agrupamento de pessoas num determinado lugar, ela é a maior expressão de Jesus Cristo na Terra. Cada igreja tem o seu pastor, cada igreja tem o seu corpo diaconal, cada igreja tem ali os seus representantes que se autorregulam em prol do reino. Então, eu vejo no congregacionalismo uma das maiores expressões da Bíblia para esses dias contemporâneos, principalmente nesses dias em que hoje eu vou na igreja A, aí eu não gosto da luz da igreja A, eu vou para a igreja B, chega na igreja B, o louvor não está muito bom, eu vou para a igreja C, e de igreja A, B, C e D, eu vou pulando de galho em galho e eu não firmo compromisso com o corpo de Cristo. Por isso que eu acredito que o sistema congregacional, ele é totalmente bíblico, porque ele nos dá base de nós enxergarmos a igreja como uma família, uma igreja como um grupo de pessoas que se ama em prol ao reino. Mas perceba uma coisa, igreja não é um lugar só para que a gente escute a palavra, igreja não é um lugar só para que a gente juntos escutemos a palavra e tenhamos comunhão. Tudo isso é muito bom, tudo isso deve acontecer, mas a gente precisa progredir, dar um passo além disso. Existem muitas pessoas que estão há 40 anos só escutando, 50 anos só escutando, e ainda estão dizendo o seguinte: nós não estamos preparados, a gente primeiro precisa se fortalecer para a gente poder dar para as pessoas alguma coisa. E há 40 anos as pessoas estão se fortalecendo, mas por algum motivo ainda elas entendem que estão raquíticas espiritualmente e que elas precisam de mais para poder dar aos outros. Eu fico pensando, Jesus ele gastou 3 anos com seus discípulos. E será que nós precisamos mais do que 3 anos para poder falar desse Deus que morreu na cruz às pessoas? Nós não precisamos, certamente. Não precisamos de muita coisa para poder falar que Jesus Cristo é o Senhor dos céus, o Senhor da terra, e que cada pessoa que exercer a sua fé para esse Jesus será salva. Pouco tempo basta para isso. Nós não precisamos esperar até 3 anos, principalmente 40 anos. Então, como eu estava dizendo, não basta só escutar, não basta só ter comunhão, não basta só caminhar junto, apesar disso tudo ser importante. Mas o que vai de fato fazer com que a motivação tome conta do nosso coração é servir, é anunciar o Evangelho, é discipular pessoas, é batizar pessoas, é ensinar às pessoas tudo aquilo que Jesus Cristo já falou para nós. E é a cada pessoa, em todo o território, para cada unidade de ser humano, nós temos essa tarefa. Há deixa eu ver se eu acho a palavra certa aqui para poder dar a mensagem correta. Uma ideia enganosa, eu acho que essa é a palavra. Há uma ideia, um falso engano, melhor expressão. Nós temos um falso engano de que fazer coisas, elas por si só vão trazer satisfação ao nosso coração e motivação. Eu quero dizer uma coisa para você, não é qualquer coisa que você vai fazer que vai trazer satisfação ao seu coração. É aquilo que Jesus Cristo pede para que você faça, que traz satisfação ao seu coração. Servir pessoas dentro daquilo que Deus te capacitou, dentro dos dons de forma generosa que Deus deu para você. Eu não sei quais são os seus dons, eu não sei qual é a sua paixão ministerial, mas certamente Deus criou você de forma específica para que você exerça uma função no corpo de Cristo. E você só pode ter sentido de vida, você só pode ser plenamente satisfeito, você só pode ter alegria completa no seu coração se você descobrir exatamente para que Jesus Cristo fez você. Qual é a sua tarefa no corpo de Cristo? Não fique mais vivendo, surfando na onda de outros crentes. Talvez Deus não te chamou para ensinar. Talvez Deus não te chamou para pregar. Talvez Deus te chamou para fazer um serviço manual para poder abençoar a vida das pessoas. Então se aperfeiçoe nisso.
Talvez Jesus Cristo não te chamou para você fazer algum serviço manual. Talvez Ele te chamou para ensinar e para pregar o Evangelho. Então vá e faça isso. E pare de dar desculpas. Falta de tempo, falta de dinheiro, falta de capacidade, falta de preparo. Essas desculpinhas de crente que não deseja, ou pelo menos ainda não desejou de fato, assumir as fileiras do reino, essa desculpinha não cola. Isso já está muito fora de moda. Eu acredito que isso já está muito demodé. Nós precisamos de fato assumir as responsabilidades em amor que Jesus Cristo colocou para nós e não ficar dando desculpas, porque hoje está claro, porque o sol não saiu, para que a gente faça o trabalho do reino do Senhor. Nós precisamos parar de tentar encontrar caminhos para trazer justiça para a nossa autopiedade, para o nosso autossofrismo. Porque às vezes a gente tem um autossofrismo, né? Ó dor, ó céus, coitado de mim, porque a minha vida está tão quebrada. Eu quero falar uma coisa para você que a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você quer ter motivação de vida? Você quer ter alegria com o Senhor? Você quer ter vontade de ir para a igreja? Você quer ter vontade de escutar a palavra, de caminhar junto com a tua igreja local? Você quer? Então comece a servir pessoas. Comece a doar-se em favor do outro. Comece a amar as pessoas, indiferente se elas vão corresponder esse seu amor ou não. Certamente você vai começar a entender que você tem mais a dar do que receber, que dar é um privilégio maior do que poder receber. Então, a Igreja de Jesus Cristo, ela tem uma expectativa na sua volta aos templos, mas Jesus Cristo tem uma expectativa talvez diferente para as nossas expectativas. E qual é a expectativa que Ele quer para nós? Nós já estamos prontos, amados. Nós já estamos prontos. A gente já está pronto. E o que Jesus Cristo está dizendo para nós? Verso 19. Portanto, vão e façam o quê? Discípulos. Sirvam pessoas. Foquem em pessoas. Façam discípulos. Façam cópias minhas. Façam cópias de vocês. Façam discípulos. Cuide de pessoas. Fale do Evangelho a pessoas. Talvez você não saiba anunciar o Evangelho de forma falada, mas certamente lá na igreja que você congrega existe alguma necessidade e você pode, sem aparecer, e você pode nos bastidores exercer a sua atividade de forma que a sua atividade comece então a servir pessoas. Por exemplo, nós precisamos aqui de uma luz para poder iluminar esse ambiente para que a palavra de Deus seja anunciada aqui nessa sala. Além dessas luzes naturais que a casa tem, atrás desse celular que está projetando a minha imagem, existe um tripé com uma luz. E pessoas dedicaram aí dinheiro para que esse dispositivo ele fosse comprado. Então, talvez você não pode anunciar o Evangelho, talvez Deus não te chamou para anunciar o Evangelho, para servir pessoas de forma falada, né? Porque a gente sabe que algumas pessoas têm trabalhos específicos no reino de Deus, mas talvez Deus te deu condição financeira para você ser fiel no dízimo, talvez Deus te deu condição financeira para você ofertar, talvez Deus te deu condição financeira para você ver uma necessidade da sua igreja que você congrega e dizer o seguinte lá para a pessoa que toma conta lá: olha, eu acho que a igreja está precisando disso, eu vou fazer essa doação, tudo bem? Às vezes você pode, de forma indireta, começar a servir pessoas para que elas entrem no discipulado do Senhor. Você pode orar, por exemplo. Você pode orar. Você pode orar. Você pode pagar a prestação de uma pessoa que está num seminário. Você pode comprar um livro para alguém que estuda a Bíblia para que essa pessoa se capacite. Você pode servir pessoas através daquilo que Deus já te deu. Você pode operar um som, operar um multimídia, você pode limpar uma igreja, você pode trabalhar na construção de uma igreja. Há várias formas pela qual você pode discipular, mas saiba,
Não se alimente de ativismo. Quero aqui ligar um sinal amarelo aqui. Não se alimente do ativismo. O ativismo, ele não supre a necessidade do seu coração. A única coisa que vai suprir a necessidade do seu coração é você exercer seus dons ministeriais e os seus talentos, servir pessoas a partir daquilo que Jesus Cristo deu para você fazer. Por isso que é importante que nós tenhamos bem claro no nosso coração que a expectativa do Senhor Jesus Cristo para o nosso retorno é que a gente faça os seus discípulos. E nesse momento, nós de alguma forma precisamos entender que esse programa de discipulado de Jesus, ele não parou. Amanhã é segunda-feira. Muito provavelmente, eu creio que você vai levantar, se você ainda está com o seu emprego. Então você está preocupado com o seu trabalho, você está preocupado com o seu sustento, com a sua família, com a sua saúde. Tudo isso deve acontecer, tudo isso é justo. Mas você também deve estar preocupado se você está cumprindo a tarefa que Jesus Cristo pediu para que você cumprisse. Senão, olha, você não vai ser feliz. Você não vai ser uma pessoa tranquila. Não adianta pastor, não adianta psicólogo, não adianta guru, nem se um anjo descer do céu, ele vai fazer com que você tenha respostas para suas carências existenciais se você não cumprir o ID de Jesus. A única coisa que pode dar resposta ao seu coração, a única coisa que pode dar significado à sua existência, a única coisa que pode fazer com que você tire a cabeça desse mar que talvez você esteja submerso, é fazer aquilo que Jesus Cristo pediu para que você faça. Há pessoas no seu trabalho que precisam vir de Jesus. Há necessidades na sua igreja que precisam ser supridas. A sociedade está aí clamando para que eu e você anunciem Jesus Cristo. Muitas pessoas estão pedindo para que haja um posicionamento das lideranças religiosas com relação ao quadro social e político que nós estamos vivendo. E eu estou aqui me posicionando que Jesus Cristo, ele é o Senhor e que a resposta para o racismo, a resposta para a pandemia, a resposta para a dificuldade econômica está na cruz de Cristo, porque Jesus Cristo é o Senhor. Se nós entendermos, se nós anunciarmos a boa nova, se metade desse planeta fosse crente em Jesus Cristo, redimido no sangue do Senhor, certamente a criminalidade, certamente a nossa saúde, certamente a nossa economia estava indo de vento em popa. Se nosso país está submerso na corrupção, ele não está submerso na corrupção por uma questão política e social. Ele está submerso na corrupção porque o homem tem o seu coração corrupto. E só Jesus Cristo pode mudar a natureza corrupta. A natureza corrupta. Só Jesus Cristo pode mudar isso. Talvez as passeatas sejam justas, talvez os nossos posicionamentos políticos na rede social sejam justos e sinceros e honestos, e talvez é isso mesmo que a gente deva fazer, mas a gente nunca deve esquecer que Brasília, a gente nunca deve esquecer que o Senado, a gente nunca deve esquecer que o STF só vai mudar o dia que Jesus Cristo entrar no coração daquelas pessoas. Por isso que a nossa tarefa, o maior posicionamento que um crente pode ter, a maior expressão de não isentabilidade que um crente pode ter é anunciar João capítulo 3,16 a todas as pessoas. Eu não estou aqui espiritualizando todo esse nosso cenário, mas eu queria que você, com os olhos espirituais, conseguisse compreender qual que é a sua tarefa e qual que é a sua missão. A nossa tarefa e a nossa missão é fazer discípulos de todas as nações. É anunciar esse Cristo que morreu na cruz a todas as pessoas, a todas as pessoas. Esse é o nosso trabalho. Então há uma urgência na igreja, há uma urgência de que nós, além de escutarmos a palavra, além de termos comunhão, há uma urgência na igreja de que a gente sirva pessoas, de que a gente faça discípulos de Jesus Cristo. Quero que você mude a sua expectativa ao retorno dos encontros presenciais. Quero que você, ao voltar, que você reassuma o compromisso de falar de Deus às pessoas, de falar desse Cristo às pessoas, de falar do amor de Deus às pessoas. Porque as pessoas, elas estão esperando
que a gente faça isso. Ninguém mais vai fazer. Essa tarefa não é uma tarefa só do pastor, essa tarefa não é uma tarefa só do missionário que tem curso, essa é uma tarefa de todo aquele que é templo do Espírito Santo de Deus. Essa tarefa também é sua. Portanto, vão e façam discípulos. Essa é a expectativa que Jesus estava sobre eles, e eu acredito que essa mesma expectativa ainda recai sobre nós. Vão, façam discípulos, abram as suas casas, façam pequenos grupos, chamem pessoas e os seus vizinhos para, através da sua casa, do seu lar, elas possam ouvir a palavra de Deus. Jesus está gritando, dizendo o seguinte: tenho expectativa sobre vocês. Vocês podem trabalhar, vocês podem fazer as coisas que vocês precisam para sustentar as suas casas, mas não esqueçam da minha expectativa. A minha expectativa é que vocês façam discípulos, que vocês batizem pessoas. E é batizar em nome do Pai, é batizar em nome do Filho, é batizar em nome do Espírito Santo. Ensine as pessoas a obedecer tudo aquilo que eu falei para vocês. E há uma promessa de Deus aqui. E eu estarei com vocês todos os dias. Há uma promessa do Senhor. Jesus está conosco todos os dias. Nesse exato momento, Jesus está aí na sua sala, na sua casa, assim como também está na minha. A promessa da sua presença está sobre aqueles, repousa sobre aqueles que fazem discípulos, repousa sobre aqueles que têm parte com o seu Pai. Então nós não podemos ter medo. Agora, queridos, perceba uma coisa: eu estou com vocês. O fato de Jesus estar em nós não significa estar conosco, não significa necessariamente que ele se manifesta a partir de nós. Porque uma coisa é Deus estar conosco, e Ele está conosco. A minha Bíblia e a sua também nos ensina que a igreja somos nós. Cada indivíduo, cada pessoa que um dia foi batizada pelo Espírito Santo, que tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, nós somos o templo de Deus. Mas uma coisa é nós sermos o templo de Deus. Outra coisa é esse Deus que habita esse templo se manifestar. Então você não deve se contentar apenas em ter a presença de Jesus contigo. Você precisa tentar e se esforçar para que esse Jesus que mora em você, esse Deus que mora em você, se manifeste também às outras pessoas. Não adianta a gente pegar uma candeia e esconder isso debaixo da cama. Nós precisamos fazer com que a luz de Cristo possa brilhar a partir das nossas vidas. Para que a gente não seja aquele crente michuruco. Sabe aquele crente michuruco que reclama de tudo, nada tá bom, nada que você faz. Você pode plantar bananeira, o camarada sempre está lá com a cabeça baixa, reclamando de tudo, né? Sabe por quê? Apesar de ser crente, Deus não está sendo manifestado na vida desse camarada, porque ele não está buscando isso. Não é buscar a presença de Deus, é buscar a manifestação de Deus no seu coração. E Deus precisa se manifestar na nossa vida. A melhor forma que Deus pode usar para se manifestar na nossa vida é quando a gente começa a discipular, quando a gente começa a falar desse Deus ao mundo, quando nós começamos a servir pessoas a partir daquilo que Deus deu para a gente. Então você pode servir pessoas de diversas formas, mas lembre-se, ativismo não alimenta o coração. O que alimenta o coração é a atividade certa, é a ação certa, é o serviço certo, baseado nos dons espirituais que Deus te deu. Então não surfe na prancha dos outros. Talvez você está vendo um irmão aqui, outro irmão acolá, brilhando. Talvez ele esteja brilhando a mesma luz de Cristo, mas por quê? Porque ele está fazendo exatamente aquilo que Jesus pediu para ele. Então não tente fazer aquilo que seu irmão está fazendo. Faça aquilo que Deus pediu para que você faça. Para que você tenha sentido, para que você tenha significação de vida. Lá em Marcos, capítulo 16, Marcos também ele vai falar da grande comissão e ele diz o seguinte, que para cada pessoa nós devemos anunciar esse Deus. Anunciar que Deus amou o mundo e cada pessoa precisa ter contato com esse amor. Algumas pessoas, segundo Marcos capítulo 16, elas vão aceitar essa mensagem. E quem aceita essa mensagem está salvo. Outras pessoas não vão aceitar essa mensagem. E quem não aceitar essa mensagem está o quê? Condenado. Deus não vai salvar todas as pessoas. O Deus da Bíblia não é um Deus universalista, conforme alguns dizem por aí.
Algumas pessoas certamente irão para o inferno. O inferno existe e ele é populado ainda hoje. E lá no livro de Apocalipse a gente pode ver o destino dos homens ímpios, dos homens que pela sua dureza do coração não exerceram vontade para poder receber a Jesus Cristo como o seu Salvador. Nós não sabemos quem são as pessoas que abrirão seu coração à palavra de Deus. E nós não sabemos quem são as pessoas que fecharão seu coração à palavra de Deus. Mas nós sabemos sim o que nós devemos fazer. Falar do Evangelho de Cristo, falar do amor de Deus a todas as pessoas. E o trabalho do convencimento é do Espírito Santo de Deus. Caberá ao Espírito Santo de Deus. Caberá ao Espírito Santo de Deus. E não a nós. E não a mim. E não às nossas faculdades intelectuais. Não a nossa elucubração filosófica. Não a nossa oratória. Caberá ao Espírito Santo de Deus convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Talvez você abriu hoje aí o seu Facebook às 18 horas na página da IBCI, tentando ter alguma palavra de consolo. Tomara que o pastor hoje me traga uma palavra para me animar, para que eu seja consolado. Tomara que o pastor cante vitória, ou pelo menos declare vitória sobre a nossa vida, que o coronavírus ele não vai passar de mais uma semana. Talvez você esteve com essa expectativa, eu peço que você não fique bravo comigo. Porque a gente precisa dizer aquilo que a palavra de Deus diz. Por mais dor que talvez você esteja sentindo nesse momento. Por mais quebrado financeiramente que talvez você esteja nesse momento. Por mais defamado, por mais desmotivado. Quer encontrar sentido de vida, motivação, alegria no Senhor. Faça aquilo que Jesus Cristo pediu. Deixe de ser menino, deixe de ser um bebê espiritual, deixe de ser infantil, deixe de tomar leitinho. Não faça isso com a sua vida. Deixe o biquinho, o mimo espiritual de lado. Comece a comer a palavra de Deus. Deus quer dar mais a você. Comece a se apropriar das verdades sólidas do reino, porque Ele quer usar a sua vida para que você seja uma bênção. Por quê? Porque o memorial de Jesus que nós vamos exercer agora. Esse memorial de Jesus é um memorial que remete à morte dele. E quando nós pensamos na morte de Cristo, nós precisamos entender para que ele morreu. Ele não morreu só por mim, ele não morreu só por você. Então nós não podemos nos apropriar da morte de Cristo pensando apenas em nosso benefício. Ora, Senhor, nós estamos aqui nesse memorial, obrigado por morrer pela minha vida. Amém, você precisa de fato fazer isso. Mas e as outras pessoas pelas quais Jesus Cristo morreu? E Ele está esperando que você e eu anuncie esse amor a essas pessoas. Então, um memorial da ceia do Senhor Jesus Cristo traz responsabilidade sobre nós. Responsabilidade de ir e fazer discípulos. Jesus Cristo não morreu na cruz. Jesus Cristo não estabeleceu o seu memorial, Jesus Cristo não nos deu o seu contrato, o seu Novo Testamento, Jesus Cristo não promulgou a nova ordem dele sobre nós para que a gente ficasse apenas contemplando dentro dos nossos prédios de pedra a sua graça. Obrigado, Jesus Cristinho, porque você morreu por mim. Não é só para isso. Jesus, ele estabeleceu o seu memorial para que através do sangue dele a gente entenda que há resgate para o homem pecador. Então, anunciemos o Evangelho de Jesus Cristo, lembrando da sua morte na cruz. Amém? Vamos orar nesse instante, e você também fique à vontade de pegar aí os elementos da ceia, para que a gente possa então lembrar da morte de Jesus, das responsabilidades que nós temos e da expectativa que Ele tem sobre nós até o dia da sua vinda. E essa expectativa é a expectativa do ide, fazer discípulos de todas as nações. Quem crer está salvo, quem não crer está condenado. Alimente-se dessa verdade. Vamos orar? Mais uma vez, Pai Santo, nós rendemos ao Senhor graças. E Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos porque
A morte do teu filho rememora o sacrifício dele. Ou melhor, ó Pai Santo, a morte do teu filho rememora em nós a nossa responsabilidade que nós temos de anunciar o Evangelho a todas as pessoas. A morte de Jesus, o sangue que ele derramou na cruz, não é para que apenas nós possamos contemplar, ó Deus, a graça que recai sobre nós, mas que além disso nós possamos, ó Deus, também ser instrumentos na vida de outras pessoas para que essa graça também possa ser derramada. Nos ajude, Senhor, a tirar o nosso ativismo de lado. Nos ajude, Papai, a servir pessoas de acordo com o que o Senhor pede, a exercer os nossos dons. Nos ajude, Pai, a identificarmos em quais áreas o Senhor quer que nós trabalhemos no Seu reino. E nos dê coragem e motivação para que a gente faça isso, ó Pai. Em nome de Cristo, nós oramos nesse momento. Amém, Jesus. Amém, Pai. Pode pegar aí o seu elemento, o seu pão, o seu suco de uva. Você que é batizado nas águas, você que está em comunhão com a sua igreja, você que já sondou o seu coração, já entregou os seus pecados ao Senhor, você que é crente, esse momento é para você. A ceia não é da igreja, a ceia não é do pastor, a ceia é de Jesus Cristo, que chama as pessoas nessas condições para que façam parte da sua mesa. Amém? Então pegue aí seu cálice, pegue também já o seu pão. Pegue também aí já o seu pão e vamos então tomar dos elementos. Jesus Cristo, antes dele pedir para que os seus discípulos fizessem discípulos, conforme a gente já trabalhou um pouquinho aqui essa noite, ele lembrou da sua morte que viria durante a festa da Páscoa, e ele, comendo com seus discípulos, um pouco antes de ser traído, ele pegou de um cálice que ele estava tomando, repartiu com seus discípulos e disse: beba desse cálice que é o sangue que hei de derramar por vós, é o cálice da minha nova aliança. E também Jesus pegou do seu pão, do seu próprio pão, partiu um pão, deu um pedaço aos seus discípulos, dizendo para que os seus discípulos comessem o pão, simbolizando ali o corpo que ele haveria de entregar por nós. Então, vamos fazer isso nesse momento? Comamos o pão, lembrando então do corpo de Cristo. Comamos. Bebamos do vinho também, simbolizando e lembrando do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz por nós. Pai, nós te damos graças, ó Deus, mais uma vez por esse momento. Obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Obrigado pela minha família, obrigado pela igreja da qual eu pertenço, essa igreja amorosa, missionária, essa igreja, Pai, que tem perseverado mesmo com o distanciamento em fazer as suas reuniões. Ó Deus, digitais, que o Senhor abençoe a cada homem, a cada mulher, a cada jovem que tem, ó Deus, organizado esse trabalho, que tem participado desse trabalho. O Senhor sabe quem são, ó Pai, que o Senhor possa os abençoar. Obrigado por tudo, dê uma semana de graça sobre a nossa vida. Nos dê boas notícias, é o que nós desejamos, se essa for a sua vontade, porque nós estamos desejosos, ó Pai Santo, de boas notícias durante essa semana. Emprego, saúde, negócios que estão avançando. Nos abençoe, Pai. E que a maravilhosa graça do Teu Filho Jesus Cristo, que o amor que vem de Ti, Paizinho, nosso querido Abba Pai, que nos carrega no colo, nosso Pai querido, que nos abraça, que nos ama, que nos beija, que as consolações, o vínculo do Teu Espírito Santo seja sobre a Igreja Batista Central Itaquera e sobre todo crente redimido no sangue de Jesus Cristo, espalhado pela face da terra. Amém. Deus nos abençoe.
Nós vamos cantar aqui mais um hino, ok? Ah, tá bom. A Thalita tem uns pedidos de oração aqui, então, por favor, Tata. Só um minutinho antes, dá aqui o microfone. Thalita é minha assistente técnica. Então a Thalita vai orar agora pelos pedidos de oração. Depois dos pedidos de oração, a gente canta mais um louvor e encerra o trabalho de hoje. Eu queria aqui fazer um agradecimento à nossa igreja e parabenizá-los, porque nós entregamos hoje mais de 400 quilos de alimento para a Cristolândia Jacareí. Então, lembrando que a Cristolândia Jacareí ela é uma ação missionária da Junta de Missões Nacionais, da Convenção Batista Brasileira, e nós abençoamos ali a vida daquelas pessoas. E foi uma bênção, e nós podemos contribuir isso. Falei lá com o Juan, com o missionário, ele falou, pastor, chegou na hora certa, a gente realmente estava na expectativa da graça de Deus e Deus nos abençoou aí com essa oferta. Então, foi uma oferta generosa da nossa igreja. Então, que Deus abençoe você que ofertou, que Deus abençoe você que entregou lá o seu quilinho de sal, o seu quilinho de açúcar, que Deus abençoe você que orou, que Deus abençoe a você que pediu para que esse trabalho desse certo. E, na verdade, deu certo e deu muito certo. Superou as minhas expectativas como pastor. Eu, como pastor da EBCI, estou muito contente pela liberalidade dos irmãos. Que Deus abençoe vocês. Olha, igreja do meu coração, estamos juntos aí. Obrigado a todos, né? Que Deus abençoe. Já falei que Deus abençoe? Que Deus abençoe. Beijo no coração de todos. É lógico que eu não posso citar todos para não cometer injustiça aqui, mas fiquei muito feliz por isso. Nós estivemos lá hoje, eu, a Niceia, o Tiago, a Brunella, o Nelson, isso, né, Gá? Nós estivemos lá levando a doação dos irmãos. Valeu, IBCI, parabéns, chegaram junto. E também, um outro recadinho, lá no Telegram eu coloquei, se você não tem o Telegram da IBCI, se você não está no canal do Telegram da IBCI, faça parte lá, tem bastante coisa boa. A gente está produzindo alguns conteúdos importantes para a igreja e coloque lá. Pastor, e quem não tiver Telegram? Não tem problema, é só ter, é de graça o aplicativo, baixa lá e você coloca lá o Telegram. Pastor, mas se o meu celular não tem espaço, querido, faça uma coisa, pega alguma coisa, algum aplicativo que não tenha tanta prioridade e dê prioridade lá e baixe e coloque lá o Telegram, que certamente você vai ser abençoado. Lá no Telegram tem uma mensagem que eu coloquei sobre uma conferência missionária que a Junta de Missões Nacionais está promovendo durante os dias 12, 13 e 14. Então vão ser 3 dias de conferência missionária da Junta de Missões Nacionais. Então participe. Então vai ter bastante live por YouTube. Então vai ser um conteúdo muito rico. Então você que tem chamado missionário e tem dúvida se tem um chamado missionário, certamente o conteúdo é para você. Então dá uma passadinha lá no Telegram e entra lá na página da Junta de Missões para que você seja abençoado e participe da conferência. Beijo no coração. Oi, gente. Essa semana a gente tem pedido continuar orando para que Deus abençoe a Aline no trabalho. Aquele neném que a Aline tinha comentado da semana passada, o Gustavo, ele saiu da UTI, mas ele continua internado. Para quem não sabe, é um neném de poucas semanas que ele tá com Covid. Agradecer pela vida da Belle, que ela teve alta, aquela menininha que a gente vinha orando. Orar pela vida do irmão Luiz Araújo. Orar pelo Henrique Bastos, que testou positivo para Covid. A Abadia pede para que a gente ore pela família dela. Continuar orando pela minha professora. Orar pela família do Thales e da Vanessa do Rio. E agradecer e continuar orando pelos gêmeos e pelo Kiev. A Glória Dias continua pedindo para que Deus abençoe a família dela. E ela agradece um livramento que ela teve no trânsito agora há pouco. Amém. Pode orar? Pode orar.
Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor. Eu te peço que o Senhor fique com cada pedido aqui feito, Deus, quem não conseguiu fazer também, que o Senhor cuide do coração de cada um. Obrigado pela igreja, Deus, que tá todo mundo bem na medida do possível e que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Onde deixa, pai? Pode pôr em qualquer canto.